Turma, bora para mais um dia. Deus abençoe vocês. Bora caminhar mais umas milhas. Mais um dia que o Senhor ele já fez. Mais um dia cheio da presença dele. Hoje é que dia? Segunda-feira, né? Bora para mais uma segunda. Começamos a nossa semana ontem, né? Aqueles que perderam o devocional de ontem, volta lá no YouTube, volta no Instagram, assiste o devocional de ontem. Por que vocês dormem até mais tarde no domingo, hein? Bora orar, falar com Jesus. Vão ser chegando, convidem os seus irmãos, lembrem eles que a live já começou e bora para mais um dia. Amém? Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, viu? Amém, amém. Dia abençoado para vocês também. Tem live domingo, viu, Eliane? Você sumiu no domingo, né? Pois é, esse povo que gosta de dormir até mais tarde no domingo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Nós te agradecemos por mais essa manhã, por mais um dia que o Senhor já fez, por mais um dia que o Senhor escolheu nos dar fôlego de vida, Pai. Como é bom respirar, como é bom poder ter ar. Deus, o Senhor é perfeito e tudo que o Senhor faz é bom, Pai. Deus, nesta manhã nos leva a um lugar de intimidade, nos leva a um lugar de busca com o Senhor, nos leva a um lugar de quebrantamento, um lugar onde nós vamos ser edificados em Ti, Pai. Deus nos livra de todo mal, nos livra de todo levante de Satanás, de tudo que ele possa tentar contra as nossas vidas, Pai amado, para nos fazer parar. Em nome de Jesus, nos guarda debaixo da Tua mão poderosa, nos faça mesmo invisíveis, Deus, aos olhos dos nossos inimigos. Pai, nesta manhã nós te pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, por tudo aquilo, Pai, que fazemos que afasta-nos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa, Deus. Limpa a nossa mente, purifica, Deus, o nosso coração. Meu Deus, purifica toda a nossa vida. Que o Teu sangue seja mesmo derramado sobre nós e que nós venhamos ser purificados, Papai. Nesta manhã, nós queremos aplicar a palavra de Eclesiastes 10:10. Passar mais tempo, Deus, amolando o machado do que tentando cortar a árvore. Nós precisamos, Deus, e carecemos passar muito mais tempo na Tua presença do que tentando fazer qualquer outra coisa. Porque quando nós ajustamos, meu Deus, quando nós amolamos o machado, o corte da árvore, ele é certeiro, Pai. Não nos deixa, Deus, perder tempo com outra coisa que não seja com o Senhor. Que não seja para cumprir os Teus planos, cumprir, meu Deus, os Teus projetos em nome de Jesus. Direciona-nos, Pai, nesta manhã. Nos fala aquilo que o Senhor requer de nós nesta manhã. Pai, fala aquilo que o Senhor requer no profissional, na vida familiar, no sentimental. Nós te damos liberdade para o Senhor conduzir as nossas vidas, Pai. Levanta aqui nesse lugar, Deus, pessoas apaixonadas pelo Senhor, pessoas que vão estar dispostas amanhã a ensinar outras vidas, pessoas que vão estar dispostas a ir por campo missionário, Pai, a levar o Teu Evangelho a todas as nações. Meu Deus, levanta aqui pessoas que vão trabalhar dentro da cidade com missão urbana. Pai amado, levanta aqui intercessores, cada um conforme o Teu chamado, cada um conforme aquilo que o Senhor estabeleceu em seu coração, Pai. Em nome de Jesus, molda, Pai. Molda os Teus filhos para que nós possamos completar e cumprir o ide que o Senhor estabeleceu. É verdade que o Senhor não depende de nós, Pai. Nós é que dependemos do Senhor. Porém, o Senhor nos deixa ser participantes da Tua obra. Então, uma vez que o Senhor nos deixa ser participantes, nos conduza, Pai. Cada um de acordo com o seu chamado, de acordo com o dom, de acordo com o temperamento, de acordo com aquilo que o Senhor já estabeleceu no céu. Em nome de Jesus, Pai. Venha nesta manhã com a mais do Senhor, venha nesta manhã com uma porção do céu, derramando a alegria, derramando o amor, derramando a paz, Pai, onde o fruto do Teu Espírito, ele sobressaia dentro do nosso coração, Pai. Que nós tenhamos domínio próprio, que tenhamos paciência, que sejamos amáveis, Pai,
porque nós queremos transmitir Cristo, nós queremos ter a essência do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Nos conduza, nos faça velejar pela Tua palavra, nos faça prosseguir, Pai amado, de glória em glória, sendo transformados todos os dias. Que a presença do Senhor, Pai, que a presença do Senhor comece a encher ambientes agora, Deus. Eu te peço o poder do Senhor, Pai, porque o que faz as pessoas permanecerem é o poder do Senhor, Pai. É o poder do Senhor. Então venha com o teu poder nesta manhã, Pai, para fazer com que as pessoas permaneçam diante do Senhor, andando, caminhando debaixo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, turma. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Ore e clame aí onde vocês estão pelo poder de Deus. Algo muito importante que a gente leu quando a gente estudou 1 Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que foi fundada por Paulo numa pregação de 3 sábados. Paulo procura uma sinagoga e prega ali a palavra durante 3 sábados. E ali, quando ele começa a escrever a carta para a igreja de Tessalônica, passando um tempinho que ele já tinha estabelecido aquela igreja, ele escreve a carta e ele fala assim: como foi pregado o evangelho a vocês no período de 3 sábados. E ali eu fico perguntando o que leva Paulo estabelecer, uma igreja em 3 sábados. E a gente às vezes está caminhando há 10 anos e não estabelece uma igreja. Porque continua e permanece cheia de problemas, cheia de pecado e ninguém é apaixonado por Jesus. E Paulo fala que ele não pregou o evangelho na igreja de Tessalônica apenas com palavras, mas ele prega o evangelho com poder. Gente, o poder de Deus é o que nos faz permanecer. Então clame por poder de Deus nesta manhã. Palavra que vai transformar com poder, sabe? O meu maior propósito, igual o Senhor, a única coisa que Ele me pediu foi: abra o seu Instagram e você vai começar a fazer live. E aí eu fui obediente ao Senhor. Mas você fala assim: Raro, o que você espera? Deus não falou comigo o propósito, Deus não falou comigo até quando, não sei que dia que eu vou parar, não sei se vou ler a Bíblia toda, eu só estou caminhando debaixo da voz do Senhor. Mas uma coisa que eu espero é pessoas com caráter transformado, sabe? O maior intuito e o que me dá ânimo todas as manhãs é falar assim: Deus, eu quero ver pessoas com caráter transformado, eu quero ver pessoas apaixonadas com o Senhor. Gente, não queira fluir em dom. O dom, ele não me impacta. Sabe, escreve isso e anota isso aí para você nunca mais esquecer. O dom, ele não impacta, porque Deus usa quem Ele quiser, independente da condição da pessoa. Deus usa. Por falta de gente se levantando para Deus poder usar, Deus usa uma mula. É a prova que Deus usa quem Ele quer. Ele usou um animal porque as pessoas não se posicionavam. Então, dons, ele vem. Porque Deus derrama e pronto, acabou, independente do seu posicionamento. Mas caráter depende de você deixar Deus agir na sua vida. Então caráter para mim me impacta. Uma pessoa com caráter transformado. Ontem eu virei para uma irmã, ela estava conversando comigo, contando os problemas do casamento, e eu virei para ela e falei assim: olha, Rara, meu marido não é cristão. Eu falei assim: seu marido não é cristão, mas ele tem caráter? Aí ela falou assim: tem. Eu falei: ele fala mentira, ele... não fala mentira, nananã, tá, entendi. Então, gente, hoje o que me impacta não é dom, porque a pessoa levantar e andar depende de Deus usar alguém que Ele quer. Levanta pelo poder de Deus e pela fé da pessoa, em acreditar que Deus pode fazer. Mas o caráter, gente, você comprar e pagar, parte de você. Não é Deus que vai ficar no seu ouvido assim: você comprou, hein, tem que pagar. Não fala mentira, porque falar mentira é errado, viu? Sabe, o Espírito Santo, ele convence. Mas o ponto de não falar mentira, ele parte de você. O ponto de você comprar uma coisa no comércio da sua cidade e pagar, depende de você. Isso é caráter transformado. É você fazer o que é certo. É você caminhar debaixo de obediência. É você honrar o seu pai e sua mãe. É você exalar de paciência. É você ter domínio próprio. É você não sair gritando com todo mundo que vem pela frente.
Então, quando eu encontro uma pessoa com caráter, eu falo assim, uau, meu Deus, essa pessoa tem Deus. Não adianta nada a gente ficar rodopiando, orando em línguas, falando mistério, tendo palavra revelada. Deus revelou CPF para fulano. Hoje eu vejo um tanto de gente, sabe, que cai nessas ladainhas, sabe? Nossa, fulano revela até CPF. Mas quando você vai puxar a vida do profeta, o profeta está devendo todo mundo. Não honra seu pai, não honra a mãe. Tá comendo desenfreadamente. Gigante de gordo, porque só vive comendo. E são profetas que muitas das vezes tá ali, ó, de terno e gravata, usando saia e sendo usado por Deus. E esqueceu da parte da Bíblia que fala assim, nós somos templo do Espírito Santo e quando Jesus ele voltar, ele vai encontrar corpo, alma e espírito de forma irrepreensível. Não tem nada contra quem é gordo, não tenho, mas tem que tomar um cuidado para quando falar que é cheio do Espírito Santo e não cuida do templo. Entende? A mesma palavra, o mesmo grau, a mesma intensidade que você tem que apontar quem bebe, você tem que apontar quem come. Porque é na mesma medida, né? É na mesma medida. Estão destruindo o templo. Então, gente, o que me impacta hoje são pessoas que vivem um evangelho de verdade. Não estou falando que você tem que ter um corpo maravilhoso, não. Você tem que ter um corpo equilibrado. Você tem que ter uma mente equilibrada. Pessoas que só vivem murmurando, lamentando. É caráter transformado, gente. É conhecendo Jesus. Porque quando você conhece Jesus, uma das coisas que você adquire ao conhecer Jesus é gratidão no seu coração. Aí você passa a ser grato, aí você passa a exalar do Espírito. E isso só vem com o poder de Deus. Então não fiquem impactados com quem fala bonito. Eloquência, é só a pessoa fazer um curso de oratória. Hoje tem um tanto de gente fazendo curso de oratória. Coisa mais fácil do mundo é você falar bem. Perder a vergonha de falar em público. Qualquer um pode fazer isso. Se impacta com pessoas que têm caráter, que prega e vive, que não se cansa de falar de Jesus, mas está aplicando tudo que Jesus falou que era para poder fazer, que bate no peito e fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje tem se levantado uma geração que tem medo de falar assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque não consegue ser como Cristo e quer pôr peso na vida dos outros. Sabe, o evangelho é sobre você viver e não sobre você ficar falando tudo que você quer. A gente falar é a coisa mais fácil. Falar, você pega e abre a Bíblia aqui, ó, fica estudando uns 3 dias, você fala qualquer coisa. Mas você viver o evangelho é difícil demais. É tanto que eu não tenho pressa de acabar a leitura da palavra. Não tenho pressa de chegar e falar assim, nossa, li a Bíblia em 1 ano. Não tenho. Eu tenho pressa em viver, tipo assim, não, eu vivi a Bíblia em 1 ano. Isso eu tenho pressa. Porque você lê a Bíblia, você pode fazer um propósito, tem plano de ler a Bíblia em 21 dias, tem plano de ler a Bíblia em 40 dias, tem plano de ler em 6 meses, tem plano de ler 1 ano, tem plano de ler em 2 anos. O problema não é você ler a Bíblia, porque ler é muito fácil. Você pega isso aqui, ó, você vai sentando ali, ó, e vai começando a ler. Se você tiver tempos vagos, horas vagas, você lê rapidinho. Mas o BO todo é você praticar tudo que você leu. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos julgados conforme o nosso conhecimento. Então hoje, aqueles que me acompanham, aqueles que estão comigo aqui há mais tempo, nós já lemos Provérbios, nós já lemos Mateus, Lucas, Atos, Coríntios, Tessalonicenses, Tiago, Gálatas, Efésios, Timóteo. Já lemos 13 livros. O problema não está em ler, o problema está em aplicar tudo isso que a gente já leu. A gente já leu em Mateus falando sobre julgamento, nós já lemos falando sobre casamento, já lemos falando sobre amar o irmão, amar o próximo, já lemos sobre o bom samaritano, já lemos sobre as viúvas ali, aquela que foi nos pés de Jesus, lemos da mulher pega em adultério. Gente, o problema não é ler, o problema está em praticar a palavra lida. Então, peça ao Senhor poder de Deus para transformar as nossas vidas. Não poder para a gente operar milagre. Eu vou ficar muito feliz se alguém for curado na live. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se aqueles que estão devendo começarem a quitar as dívidas. Entende? Vou ficar muito feliz se algum dia a gente falar assim, nossa, fulana aqui, Raira,
era cego, assistiu sua live, foi curada, voltou a enxergar. Eu vou falar assim, uau, uau, poder de Deus. Mas eu vou ficar mais feliz ainda com o poder de Deus que vai fazer você parar de falar mentira. É com esse poder que me impacta, porque, gente, o diabo ele usa essas coisas para poder destruir a igreja. O diabo tem usado desvio de caráter para afastar as pessoas do caminho. Hoje eu tô falando com vocês que palavras eloquentes não me impacta. Bom discurso, sermão maravilhoso não me impacta. Cura, milagres, maravilhas, revelar CPF, contar o futuro, não me impacta, porque Deus ele fala comigo. Isso não mexe comigo. O que mexe comigo é pessoas com caráter transformado. Eu falo que hoje as pessoas têm se preocupado tanto com os dons e têm esquecido do fruto, que tem levantado aí uma geração de pastores pedófilos, pastores que hoje têm caído em adultério, pastores que têm roubado a igreja. Tudo isso por conta de quê? Por conta de pastores que buscaram o dom. Eu tenho dom de pastorear. Eu tenho dom de falar em público. Aí sai aí levantando pastores que fica falando bem. Fulano fala bem, põe ele para pregar. Aí a pessoa começa a pregar. Aí com pouco a pessoa começa a pregar muito bem. Aí com pouco a pessoa começa a revelar as coisas. E aí com pouco tem uma pessoa funcionando no ativismo dentro de uma igreja onde ainda não buscou o fruto. Quer um conselho meu? Se é novo convertido, antes de você querer qualquer maravilha, sinais, você pede ao Senhor, fala assim, Deus me dá o teu fruto. Só começa a praticar alguma coisa dentro de uma igreja quando Deus te der o fruto. É um fruto, com 9 gomos, com amor, com paciência, com bondade, com longanimidade, com temperança, com paz, com alegria. Sabe? É isso, gente. Isso vai transformar uma igreja. Eu oro para que esse poder de Deus esteja no nosso meio. Esse, para mim, eu acho que vai ser o maior, na minha visão, tá? Porque o sucesso, para mim, é diferente do sucesso de Deus. Talvez o sucesso de Deus era, tipo, há meses atrás. E eu já teria completado aquilo que Ele me levantou para fazer. Mas sucesso para mim vai ser vida sendo transformada, gente, com caráter transformado. Algo muito difícil de acontecer, porque cada dia que passa eu fico mais horrorizada com a igreja que se chama Igreja de Cristo. Pessoas que falam que servem a Deus, mas no fundo não está servindo não. Hoje é o tanto de cantor que ainda está no secular, que canta pro diabo, canta para Deus, canta pro diabo, canta para Deus, toca pro diabo, toca para Deus. Vive no mundão, volta para Deus. É um tanto de gente hoje vivendo a vida da forma que quer. O evangelho hoje, você falar que é cristão é moda. Mas sem contar um cristão igual tinha há 20 anos atrás, é difícil demais. Aquela mulher que passava de saia e ia para a igreja e de fato o coração dela era conforme as vestimentas dela. Agora, você vê uma pessoa de saia, de terno, não muda nada. Não difere de nada, gente. Então eu falo para vocês, a gente não começou ainda a estudar a palavra. Mas eu tenho orado e pedido, Deus vem com poder sobre as nossas vidas. O poder para transformar. O mesmo poder que você foi e derramou na igreja de Tessalônica. Uma igreja que durante 3 sábados se converteu ao Senhor Jesus. 3 sábados. Eu tô aqui já vai fazer 6 meses. Imagina, gente, 3 sábados, ter pessoas consolidadas, amando Jesus de verdade, temendo no coração e falando assim, eu quero mais desse cara. Eu quero mais. Eu quero conhecer ele. Eu quero estar com ele. Vou viver isso aqui. Sabe, esse é o meu maior anseio. Meu maior anseio. Hoje nós vamos falar sobre o bom soldado de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Seja forte. Você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por meio de testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois, se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou dizendo. O Senhor o ajudará a entender essas coisas.
A gente ainda está nas instruções que Paulo dá a Timóteo. E aqui ele vai falar algo muito importante. E eu vou replicar isso nessa manhã. Meus irmãos, sejam fortes e sejam corajosos. Não tenham medo de dar sequência ao primeiro passo que você deu em direção a Cristo. Uma vez que você aceitou Jesus, caminhe em direção a Ele. E Ele vai falar assim, olha, suporte o sofrimento comigo. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, guarda a palavra. Guarda a palavra e não se envergonha dela. Coloca ela no seu coração, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de ousadia, de coragem e de autocontrole. Aí agora quando chega no capítulo 2, a palavra do capítulo 1 vai ficar, você escreve aí do lado da sua Bíblia, guarda a palavra. Ou se não você guardar a palavra, escreve aí da forma que você vai lembrar depois. No capítulo 1 nós falamos sobre guardar a palavra. Agora no capítulo 2, Paulo vai falar com Timóteo assim, sofre. Aprenda a sofrer. Olha, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos civis, pois se fizer isso, ele poderia não agradar o oficial que alistou. O soldado ele vai ter uma tarefa específica. E aí ele vai falar assim, olha, o atleta, ele não conquista o prêmio sem seguir as regras do jogo. Não tem como você participar de uma corrida e no dia da corrida você não correr. Você vai ganhar alguma medalha? Compra lá, paga a inscrição para uma corrida, né? Cileda tá aí? Cileda que gosta de correr? Vai lá, paga a inscrição de uma corrida, ganha chapéuzinho, bolsa, roupa, garrafinha, você ganha tudo. Fez a inscrição, ganhou o kit. Vai lá e não corre para você ver se você vai ganhar medalha. Não tem medalha, não tem premiação. Se inscreve numa categoria de esporte e não vai participar para ver se você vai ganhar alguma coisa. É sobre isso. Se alista no exército e no dia da guerra não comparece não para você ver. Se você alistou, você vai ter que guerrear. E vai despreparado. Você vai tomar bordoada na cabeça. Assim é a caminhada com Cristo. Assim é a vida com Deus. Não tem como você se alistar e não ser participante da guerra. Não tem como você ser um atleta e querer ganhar prêmio se você não participar da corrida. Não tem como. Por que as pessoas querem viver com Cristo um evangelho até onde convém? Hoje tem uma galera querendo viver o evangelho de boas novas, o evangelho de maravilhas, o evangelho de paz e amor, de vamos conquistar o mundo. Gente, nós estamos chegando no fim dos tempos. O anticristo está prestes a se levantar. E a única turma que não será confundida é aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Agora, do contrário, se você se alistou, meu irmão, te espera sofrimento. Uma vez que a gente aceita Jesus, nós precisamos calcular o que isso nos acarreta. Aceitar Jesus como Salvador, nós precisamos entender que envolve sofrer por Ele. Aquele que não é preparado para morrer por Cristo, não está preparado para segui-lo. E isso é forte porque nós vivemos num país laico, num país onde você pode proclamar a sua fé. 7, 5 da manhã eu estou com o meu Instagram aberto, com milhares aqui, com possibilidade de milhares de pessoas me ver. E não ser presa. Vai fazer isso na China. Não tem como. Falar de morrer pelo evangelho hoje é fácil para mim, porque eu não sou perseguida. Mas falar de morrer onde as pessoas correm risco de vida é difícil demais, gente. Eu falo que a igreja precisa aprender o que é morrer por Cristo. Ainda está longe da nossa realidade, mas ela pode bater na porta dessa realidade. Pode ser amanhã, o dia que o anticristo vai se levantar e todos os cristãos eles serão perseguidos. E aí, o que você vai fazer? Com essa fé que se você passa por dificuldade, você já começa a lamentar. Ah, Deus não me ama, Deus não quer que eu viva bem, Deus não quer o meu sucesso, só meu vizinho que vive bem. Sabe? Evangelho é cruz, gente. Evangelho é morte. Aí tem gente que fala assim,
Mas na nossa igreja nós fica pregando muito sobre pecado, não. A gente não prega essas coisas, não. Porque o povo sofre a semana inteira. Eles vão para a igreja no domingo, eles querem escutar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de você vai conseguir. E aí tá lotado de igreja que vive pregando, você vai conseguir. Gente que sai com o ego aqui, ó, lá em cima. Eu sou top, eu sou bom demais. E aí a igreja que tá cheia. Igreja que está lotada de gente que não fala do pecado. Vou te falar uma coisa, o pecado te leva para o inferno, tá? Não importa com o número, não importa com gente saindo da live e que fique 0 pessoas aqui nessa live, desde que eu fale a verdade. Não me importa números, não fico importando. É muito bom, é muito gostoso quando você entra, tem muita gente na live. Isso gera uma alegria no meu coração que vocês não têm ideia, mas para mim não é o importante. O importante para mim é eu falar a verdade. E não massagear o seu ego. Tem gente que não suporta passar por um pouquinho de sofrimento. Passou por uma luta, perdeu o emprego, já acha que Jesus não ama ele. Já acha que Jesus tá... mas Jesus não me ama, servir a Deus é difícil demais. Eu fui servir a Deus, agora perdi o emprego. E plá, e começa a falar um tanto de coisa. Filho, evangelho é dor, evangelho é sofrimento. O exemplo que eu dei para a irmãzinha que questionou para mim tantas coisas e falou, Raira, por que a minha sogra tem isso, minha sogra tem aquilo outro, a minha sogra é macumbeira, faz isso, faz aquilo, nananã, e foi falando. E eu não tenho nada, eu sirvo a Deus há 13 anos e plá. Eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Paulo, ele foi chicoteado, Paulo, ele foi apedrejado, Paulo ficou preso, Paulo ficou acorrentado e milhares de coisas. E você não vê uma hora Paulo falando assim, gente, por favor, ora para mim sair dessa prisão. Não aguento mais ficar aqui, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, muito pelo contrário, ele ora e fala assim, gente, ora para que breve eu esteja com vocês. Não sei quando vou sair, mas eu oro para que vocês conheçam a plena vontade de Deus. Eu oro para que vocês deem de cara com Jesus e conheçam Ele em totalidade. Nas palavras de Paulo tem coragem, na palavra dele tem ânimo, a palavra de quem está ferido, a palavra de quem está sofrendo tem vida. E aí você está passando por um desemprego, você começa a queixar e a sua palavra só tem morte, só sai da sua boca palavras de morte. Olha, nós precisamos ser de fato uma igreja que encoraja outras vidas. Eu quero te encorajar a ser um cristão de verdade, te falar que o sofrimento ele pode bater na sua porta, mas que mesmo que se ele bater na sua porta, você vai estufar o seu peito e vai falar assim, Deus, eu quero a sua ajuda para prosseguir. Eu só te peço que o Senhor me fortaleça. Nós não fomos preparados para o sofrimento, mas sofrimento nos espera. E aí nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Gente, não é fácil. Não estou falando que, que bom é passar por sofrimento. Passar por sofrimento é difícil. Só um pai desempregado é que sabe a dor de estar desempregado, do filho querer comer as coisas e não conseguir ter para levar para casa. É só quem está dormindo no hospital tem um mês, sabe o quanto que dói dormir no hospital. É só quem está respirando por aparelho é que sabe o tanto que respirar normal é bom. Gente, não estou falando que sofrimento é fácil. Eu só quero te lembrar que o fato de você estar sofrendo, Deus não te abandonou. E que o Evangelho nos fala assim, resiste. Resiste ao sofrimento. Porque depois dele tem um prêmio. O atleta, vamos colocar um atleta. O atleta, para ele ir para uma corrida, para ele participar de alguma coisa, de um esporte, ele não come igual a gente. Um atleta, ele é privado de tanta coisa, mas tanta coisa. Tem uns menininhos lá na nossa igreja, adolescente. Eles treinam todo dia, sabe? Jogam futebol. E não são profissionais. Treinam porque gosta. E você tem que ver a disciplina de alguns deles, de não comer cachorro-quente, de não pode comer hambúrguer. Eu não posso comer hambúrguer. Eu não posso comer cachorro-quente. E eu acho bonitinho. Às vezes eles falam assim, nossa, eu vou comer uma coxinha só. Por quê? Por conta de condicionamento físico. Um atleta não come açúcar desenfreadamente. Um atleta, ele não vai comer... A dieta de um atleta, ele é regrado. Por quê? Porque ele tem um objetivo a ser concluído. Da mesma forma somos nós, que somos atletas de Cristo. Somos soldados de Cristo. Como bons cristãos, nós não podemos comer tudo quanto é coisa.
Nós não entramos em tudo quanto é festa. Nós não participamos de todas as atividades. Nós não falamos qualquer tipo de palavra. Nós não usamos qualquer tipo de roupa. Esse é o preço que se paga por servir a Cristo. Tem gente que acha que servir a Cristo é você viver da forma que você quer. Assim como um soldado se prepara para uma batalha, assim como um atleta se prepara para o seu esporte, o cristão deve se preparar para a corrida dele. Nós temos uma corrida, nós temos uma luta e também temos uma premiação nos esperando. A porta é estreita, justamente isso. Deixa eu ler um comentário. Nós não fomos preparados para o sofrimento, mas passaremos por ele. E precisamos estar firmados em Cristo. Amém, Michele? É justamente isso. Glória a Jesus. Continuando a leitura. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso eu sofro e eu estou preso como um criminoso. Mas as palavras de Deus não estão presas. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Jesus Cristo para os que foram escolhidos. Olha, ele está falando o seguinte: para mim, o que eu estou passando não importa tanto. Tanto que eu complete a carreira que Cristo me chamou para poder fazer. O meu sofrimento não se compara à minha alegria de pregar as boas novas, de pregar o evangelho do Pai. Olha, esta é a afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Para os que estão aqui pela primeira vez e estão perdidos, Ele é Jesus, tá? Se com Ele morremos, se vivemos a vida dele, com Ele também nós viveremos. Se a gente aprender a suportar o que Cristo suportou, eu postei ontem um Reels, eu não sei se você já viu, mas ontem o Reels que eu postei, falei o seguinte: olha, Jesus, ele te entende, sabe por quê? Porque ele chorou, ele sofreu, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi ridicularizado. Ele passou por um tanto de coisas que nós também estamos sujeitos. E ele entende, gente, porque ele passou. Agora, se a gente aprender a suportar como ele suportou, nós também viveremos a vida dele. Hoje ele está sentado à direita de Deus, né? E espera ansiosamente o dia que vai voltar para nos buscar, que vai buscar a igreja dele. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Isso é só para quem persevera. Tem gente que só vê essa parte. Viveremos, reinaremos e mas esquece de ler o resto do versículo. Se com ele morremos, com ele vivemos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele os negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha, essa parte de negar. O negar Jesus não é só falando com a boca, eu não aceito Jesus. Mas negar Jesus é quando você trabalha lá no seu serviço, você vai para a empresa e ninguém da sua empresa sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é cristão. Por quê? Você tem medo de anunciar o evangelho onde você está. É quando você entra num salão, por exemplo, e as pessoas não descobrem que você é crente. Ser crente tem que estar na sua cara, tem que estar estampado. Assim como Pedro foi pego, lembra do episódio que Jesus foi pego? E quando Jesus foi pego lá pelos soldados, eles foram levando Jesus, aí eles olham, a mulher vira e fala assim: tá vendo aquele ali, olhando para Pedro? Ele é um deles, esse cara andava com ele. E Pedro olha e fala assim: eu não andava não. Aí passado algum tempo mais, lá no meio, Pedro olhando para Jesus ali no meio daquela roda, ele olha e as pessoas começam a apontar e falar assim: ele é um deles, ele andava com ele. E Pedro: não, eu não andava não. Aí o episódio que Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas aqui, Pedro testemunhava. Pedro parecia com Jesus. Seja pelo corte de cabelo, seja pelo tamanho da barba, eu não sei. Seja pelo jeito de andar, seja pelo olhar. Pedro se tornou parecido com Jesus porque andava com ele.
Então tome cuidado com quem você chama para perto. Toma cuidado com as pessoas que você anda, porque você é parecido com as pessoas que você anda. Você recebe e se torna parecido das pessoas que você escuta. O Alex já fala assim, ó, nananã, nananã, nananã. Porque ele fala que eu falo isso, eu nunca tinha percebido isso na minha vida. E ele fala assim, ô Rairo, eu lembro de você falando nananã, porque eu fico assim, então gente, aí nananã, nananã, nananã. E ele pegou o nananã meu. Pegou o nananã. Ontem eu vi que uma seguidora minha mandou uma figurinha que eu mando. Vocês vão se tornar parecido comigo porque estão andando comigo. Você se torna parecido daquele que você anda perto. Se você anda com Jesus, você vai ficar brilhando ele. Sábado uma moça passou a mão na minha cabeça assim, ó. E ela foi passando a mão na minha cabeça, eu fui ficando irritada, porque meu cabelo não pode ficar apertando assim não, gente, que ele amassa. E ela passava a mão na minha cabeça assim, e fazia assim, ó. Raira. E fazia assim, vou fazer pra vocês verem, que fica feio pra Dedéu. E fazia assim, ó. Você se parece com Jesus. Eu fui ficando com raiva dela, mas ao mesmo tempo eu falava assim, tadinha, deixa ela. Ela, Raira, você se parece com Jesus. E eu fiquei feliz porque... E blá, 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 você fala. Fala tanto isso pra minha sogra. Falo tanto isso pra minha sogra. É isso, gente. E ela falava, Raira, você se parece com Jesus. E passava a mão na minha cabeça, eu ficava assim, não sei se eu fico com raiva ou se eu fico feliz. Porque eu não gosto. Tem vezes que o povo, antes de colocar a mão no meu cabelo, eu já faço assim. Sabe? E é bom você escutar que você se parece com Jesus. Você vai se tornar parecido com aquele que você fica perto. Então ame as Escrituras. Caminhe todos os dias com ela. Não negue Jesus. Seja parecido com ele. Seja você aquela pessoa que todo mundo vai falar assim, ah lá, ó, é uma seguidora do caminho. Às vezes com a minha mãe, eu vou às vezes com a minha mãe visitar a igreja que ela participa, assembleia. Aí a irmã pergunta, qual igreja você é? Eu digo, sou batista, sem mesmo ser ainda da Batista. Oh, meu Deus do céu. Você tem que ir na igreja, viu, minha irmãzinha? Amém. Vamos continuar. Então, o fato de você negar Jesus é quando as pessoas não descobrem que você é crente. Eu não sei vocês, gente, mas pra mim é inevitável as pessoas descobrirem que eu sou crente. Por quê? Sei lá se é a forma que eu falo, sei se é as palavras que eu uso. Mas eu chego no supermercado, eu passo no supermercado, bom dia, como é que você tá? E aí a pessoa pergunta, você é crente? Eu chego para fazer a unha e eu começo a conversar, a pessoa conta, tem uma filha, qual que é a idade? Gracinha, e ela como é que tá na escola? E plá, 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 plá. E aí a pessoa fala, você é crente? Sou. É o jeito de falar, sei lá. Hoje eu peço por favor, eu peço licença e o mundo não pede dessa forma, né? E aí a forma de falar entrega que eu sou crente. Não sei vocês, mas eu já vivi várias experiências assim. Então não negue Jesus, deixe que as pessoas saibam que você é cristão, sabe? Carregue essa essência. Versículo 14, lembre estas coisas a todos e ordenem-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Olha, já viu gente brigando, falando assim, fulano é arminiano, fulano é calvinista. Eu acredito na predestinação. Não acredito na predestinação. E aí começa aqueles discussões infindáveis, que nunca vão chegar numa conclusão. Existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Você escolhe Jesus. Não, Jesus te escolhe. Gente, independente se Jesus te escolhe, se você escolhe ele, acontece que a salvação ela só vem por um único caminho, que é aceitando Jesus como seu único salvador. Se ele te escolheu, se você escolheu a ele, isso é discussão que não vai chegar a lugar nenhum e pode causar dano para quem ainda está ouvindo, porque ainda pode olhar e falar assim, nossa, que bagunça, não vou entrar nisso não. Se é amilenista, se a igreja vai passar por tribulação, se não vai, isso não me interessa. Interessa que a igreja vai ser salva. E ela só é salva por meio de Jesus Cristo. Você só é salvo quando você vira... Bom dia, João, Deus te abençoe, viu? Você só vai ser salvo o dia que você aceitar Jesus como seu Salvador. Levantar sua mão e falar assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Esse é o único caminho para ser salvo. Se a igreja passa por tribulação, se Jesus te escolheu, se você escolheu ele, isso aí,
Nós nunca vamos saber, ou vamos saber só quando chegar na glória. Mas isso não nos compete saber agora. Nos compete aceitar Jesus. Se você não aceitou ele, faz isso agora. Escreve aí nos comentários. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. É esse o caminho que leva para a vida eterna. Não tem mais discussão. E Paulo está dizendo para Timóteo, lembre esse povo de parar com as discussões que não vão chegar a lugar nenhum. Pede eles para poder firmar os passos num caminho que é reto. E o único caminho é Jesus Cristo. Raira, essa é a questão. Eu estou gostando e conversei com o pastor, mas tenho ligação com a Igreja Católica. Eu aceitei Jesus muitos anos, mas estava afastado e hoje eu voltei. Eu não quero mais sair. Peraí que eu acho que eu perdi algum comentário, né? Raira, você é uma bênção nas nossas vidas. Deixa eu só ver aqui. Ela tem 3 filhos, cada um com amizade diferente. Cada um tem uns costumes conforme o que eles andam, influencia os vivos. Amém. Não é a nossa identidade, mas sim a identidade de Cristo em mim. Comecei o trajeto para ser evangélico e me preparar por batismo. Fui muito da católica, mas estou no anseio de ser evangélico. Sou batizado na católica e acredito. Por isso, falo que estou em processo. Essa é a questão. Eu estou gostando e conversei com o pastor, mas tenho ligação com a Igreja Católica e eu aceitei Jesus muitos anos, mas estava afastado e hoje eu voltei e eu não quero mais sair, tá? Bem complexo a sua questão, meu irmão, mas vamos lá. Vamos entender os pontos para que fique bem claro. Não vou falar para você ser católico e nem para você ser evangélico. Eu falo que o primeiro ponto que você tem que ser é cristão. Você tem que ser cristão e seguir o que a Bíblia diz para você seguir. Eu falo que aqui eu não prego religião, não vou pregar religião mesmo, mas vou pregar Jesus. Você vai procurar uma igreja onde fala da Bíblia, onde fala o que a Bíblia ensina. Só que para isso você tem que ser conhecedor da palavra de Deus. Vai numa igreja onde você se sinta bem, vai aonde você se sinta confortável. Por que eu não frequento a igreja católica? Porque tem alguns pontos que eu não concordo. Mesma coisa é porque eu não frequento algum tipo de igreja evangélica. Não frequento algumas igrejas evangélicas porque eu não concordo com o que é pregado. Então eu vou frequentar um lugar onde eu concordo. Por exemplo, quem participa de igreja que só tem que usar saia. Eu não vou participar de uma igreja dessa, porque eu acredito que pode usar calça também. Então o fato de você escolher uma igreja para você estar vai muito mais daquilo que você acredita. Então você vai buscar uma verdade de Cristo. Vai falar assim, Deus, aonde o Senhor quer que eu fique? Aonde o Senhor quer que eu sirva? É na igreja católica? É na igreja evangélica? Me mostra na sua palavra onde que é o lugar que eu tenho que ficar. E o Senhor, ele vai te conduzir. O fato do batismo, é muito importante você se batizar hoje, mais velho. Um dos pontos que eu não concordo com a Igreja Católica de batizar a criança é que eles batizam a criança recém-nascido, com poucos meses de vida. E batismo significa arrependimento de pecado. Se fosse para fazer dessa forma, teria sido registrado na palavra. E Jesus, ele se batiza com 30 anos, né? Quando começa o ministério dele. Você só pode se batizar quando você arrepende do seu pecado. Então tem alguns pontos que eu não concordo, por isso eu não frequento. Mas aí você vai orar ao Senhor e Deus vai te conduzir ao lugar que Ele quiser te levar. Mas eu acredito que tem muita gente que é católica, que é muito mais crente que os evangélicos, entende? Que segue a palavra de Deus. Hoje o meu guia é a palavra. Se está na Bíblia eu faço. Se não está na Bíblia eu não vou fazer, entende? Aí as igrejas começam se levantando com um tanto de doutrina, com um tanto de disse-me-disse. Então não tem a religião certa. Porque se tivesse, Jesus teria falado assim, a igreja Jesus Cristo reina é a verdadeira porque é a minha. Ele fala assim, a minha igreja. Quando ele fala a minha igreja, ele está falando de pessoas, tá? Ele está falando de pessoas, de vida, de pessoas que têm uma conduta transformada.
Então Jesus ele volta para buscar a igreja dele, não a placa da igreja. Mas é muito importante você congregar, é muito importante você estar dentro de uma igreja, de um convívio de uma igreja, porque a igreja é família. Igreja é lugar para você ser família. Igreja não é lugar para você cumprir um ritual. Igreja não é um lugar que você se torna mais crente ou menos crente. Igreja é um lugar onde você é família. Você tem relacionamentos, você divide o seu sofrimento, você divide as suas alegrias, porque não tem como o mundo inteiro reunir num lugar só. Então a gente vai dividindo em grupos e esses grupos vão se alimentando. Então, igual, por exemplo, tem gente que gosta de assistir live comigo, mas tem gente que gosta de assistir live com outra pessoa e é edificado também. Tá tudo certo, desde que esteja pregando a verdade, tá? Então, olha o lugar onde você está inserido, olha a conduta dos pastores, as condutas dos padres, a conduta do líder espiritual que você segue aí. Olha se o que está dizendo está certo, se está errado. Por que eu não frequento um centro espírita? Eu não frequento um centro espírita porque no centro espírita eles acreditam que o espírito reencarna, que a pessoa volta e fala. Eu não acredito nisso. A Bíblia fala que aquele que morreu, acabou. Não tem mais acesso para voltar, a não ser quando Jesus voltar e resgatar a igreja. Aí ele vai voltar e pegar o espírito. Mas do contrário, quem reencarna é demônios. Não é um espírito de uma pessoa que está ali. Então não acredito, por isso eu não frequento. A Igreja Católica, ele tem o fato dos santos. Tem que pedir para Maria, tem que pedir para o São João, tem que pedir para o Santo Antônio, tem que pedir... Não, o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Não acredito, por isso não frequento. Sabe? Então, a Umbanda hoje ele tem a questão de Exu, tem Ogum, Orixás e um monte de coisa. Eu não acredito, por isso eu não frequento. Cada um vai frequentar o lugar que acredita. Não vou falar para você ir para uma religião específica, mas eu acredito. Qual que é a minha crença? Um único Deus que enviou o seu Filho, Senhor Jesus. Esse cara morreu, ele sacrificou sua vida, tomou a chave da morte, do inferno, resgatou toda uma humanidade. E ele está preparando um lugar para uma igreja que vai aceitá-lo. Só vai subir aquele que aceitar ele como Salvador. Pronto, é nisso que eu acredito. E aí eu convivo numa igreja que eu me sinto bem. O nome da igreja que eu frequento chama Vida por Vidas e é uma igreja que eu amo, de estar ali. Mas quando eu estava em Itabirita, eu frequentava uma igreja que chama Filadélfia. Era uma igreja também que amava. Os princípios são princípios que eu acredito. E é isso, entende? Não tem muito mistério, não. Se você conhecer a palavra, você vai saber se encaixar num lugar que vive a palavra, tá? Um trabalhador aprovado. Vamos lá. Versículo 15, capítulo 2, tá? Esforcem-se para sempre receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem que se envergonhar e ensine corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam mais a comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa espalha como câncer. O exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Olha, algo que eu acabei de falar. Paulo está dizendo que aconteceu com dois irmãos que começaram a falar que a ressurreição já tinha acontecido e ali afastaram um tanto de gente da presença. E eles se afastaram da fé. Levaram algumas pessoas com ele. Tá vendo, gente? Isso é muito complicado. Nós precisamos conhecer as escrituras. E Paulo está dizendo, esforcem para vocês receberem a aprovação de Deus. Como que nós vamos receber essa aprovação? Conhecendo ele de fato e de verdade. Indo para a palavra, indo para a oração, indo para jejum, sacrificando todos os dias. Beijo, Ju. Deus te abençoa, viu? Vai com Jesus. Uma excelente semana para você também. A gente tem que frequentar alguma igreja, porque infelizmente aqui para mim é difícil, uma igreja que acolhe bem e dê atenção. É muito importante você ir para a igreja, minha irmã. Você precisa criar família, lugar para poder compartilhar, lugar para você servir, para você ter dons. É muito bom para você operar, né, nos dons, exalar disso que Deus colocou aí dentro de você. Então escolha um lugar, ore ao Senhor também. E algo que é muito importante, tem gente que fala comigo assim, Raira, eu não frequento igreja porque
Para mim, a igreja é cheia de gente que rouba, que peca, gente que distrata pessoas e um monte de coisas mais. Eu vou falar com você, é verdade. É verdade porque a igreja está cheia de gente que precisa ser tratada. E Jesus deixou isso muito claro. Falou assim, olha, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos. Nós temos o nosso coração meio bichado. Se Jesus não entrar na história, o nosso coração é podre, o nosso coração é caído. Então não é só a pessoa que está dentro da igreja, é você também. Você também é dessa forma. Então não pense que vai existir um dia que você vai encontrar uma igreja perfeita. Não vai. Não vai encontrar uma igreja perfeita. Aconteceu um episódio ontem lá na nossa igreja que o pastor estava compartilhando comigo e eu fiquei triste porque uma criança que perdeu a mãe em novembro, a tia levou ela na igreja ontem, 7 anos, entrou para a salinha e ficou lá com as outras crianças. As outras crianças começaram a rir dessa menina porque ela estava com uma pantufa, ela foi para a igreja de pantufa, não tinha outro sapato, foi para a igreja dessa forma e começou a rir dela, da pantufa e da roupa. Eu fiquei assim, meu Deus, é a igreja que eu congrego. Nós vamos ter que ir lá na casa da menininha para poder retratar com ela. Olha que feiura, trem horroroso. Mas foram crianças que têm o coração caído. Gente, se Jesus não entrar na história, a nossa natureza é automática mal. É a nossa igreja, a tia mandou uma mensagem para o pastor e falou, pastor, eu estou muito chateada. Por quê? Porque eu fui no intuito de ser abraçado. Chegou lá, minha sobrinha sofreu isso e tá muito triste. Imagina, gente, uma criança que perdeu a mãe em novembro, agora tá mal, foi para um lugar para se sentir bem e nesse lugar que era para se sentir bem, saiu de lá mais ferida. Isso aconteceu com criança, só que acontece com adulto. Tem gente que vai para a igreja e ninguém abraça. Tem gente que vai para a igreja e não é bem recebido. Igual eu prezo muito por receber as pessoas bem. Eu tento linkar grupo um com o outro. Mas eu não consigo fazer isso com a igreja inteira. Mas a igreja precisa se despertar. A igreja tem que se despertar. O meu trabalho hoje é na comunidade. E eu levo as pessoas da comunidade para a igreja. E quando chega na minha igreja, tem gente que não abraça. E geralmente quem mora em comunidade já tem um complexo de inferioridade muito grande. Já se sente menosprezado, já se sente menor que o outro. Acha que não tem roupa certa para entrar nos lugares. Já vem cheio de marca. Aí se a igreja chega dentro da igreja, a igreja não abraça, isso causa mais ferida ainda. Por isso que eu estou falando para vocês serem diferentes. Se começar em você, se começar em mim, nós vamos mudando de pouquinho em pouquinho. Tem gente que não sabia que fazer acepção de pessoas é pecado. E é pecado. É o quê? Conhecer Bíblia? Isso é Bíblia, gente. Versículo 19. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme. Como está escrito, o Senhor conhece quem pertence a Ele. Ele sabe do seu coração. Ele sabe aqueles que têm um coração inclinado a Ele. A todos que pertencem ao Senhor deve se afastar do mal. Não deve andar no meio de futriquinha, de conversa fiada, de gente que não dá bom testemunho. Sai do meio dessa gente. Para com isso. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais e o de menor valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, será utensílio para fins honrosos. A sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Gente, eu chego a arrepiar porque isso aqui é lindo de escutar. Olha aqui o seguinte, já viu falar? Esse copo, que eu acho que é copo normal de coisa que vem, massa de tomate, essas coisas assim, né? Um copo assim, ó, é copo para uso diário. Raramente você vai encontrar alguém que bebe todos os dias em taça. Raramente, eu gosto, tá? Mas eu bebo em copo normal também. Mas eu seria uma pessoa que beberia só em taça. Gosto, acho chique, eu ia ficar mó feliz. Mas um objeto comum é usado todos os dias. E a taça é usada para fins honrosos, para momentos especiais, para chás e bailes e um monte de coisa. As xícaras mais bonitas da casa não fica para quando você recebe convidado? Só na sua casa, porque na minha, né, não. Lá em casa chegou taça nova, chegou jogo de conjunto de jantar novo, eu uso tudo. Eu não sou dessas que guarda para ocasião especial.
Mas aqui a palavra está falando que as taças, os utensílios de prata, de ouro, eles são usados para os fins honrosos. E os que são normais, eles são usados na vida diária, eles são gastados mais. Aí aqui a palavra está falando que aquele que se purifica, aquele que se santifica, esses são usados para ocasiões especiais da parte de Deus. Vamos ler novamente. Olha, se você se mantiver, 21, tá? Versículo 21. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Você já imaginou Deus pensar em algo tremendo e falar assim, nossa, hoje eu tenho uma obra muito especial para poder fazer. Eu vou usar a vida da Neide. Eu vou usar a vida ali da Haline porque elas têm uma vida separada. Não, vou usar elas. Você já imaginou Deus pensar e falar assim, não, para esse trabalho tem que ser fulano, porque fulano me honra em todos os comportamentos. Gente, isso é honra. Isso é glória. Deus usar você para fins honrosos. Seja você essa pessoa que caminha num caminho reto, puro e santo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor, a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Ou seja, ande com quem tem resultados para o Senhor. Ande com pessoas que têm isso aqui, ó, que caminham na justiça, com a fidelidade, com amor, com paz. Caminhe com essas pessoas. Fuja... digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Ele está dizendo o seguinte, vocês precisam ser diferenciados. Aqueles que servem a Deus, eles têm um estilo de viver diferente, caminham com mansidão, caminham com domínio próprio, com paciência, com amor, com alegria. Essa deve ser as características que acompanham a minha vida e a sua vida, viu? Aqui em casa eu coloco para uso, não guardo. As pessoas mais importantes e honradas para usar os meus itens de valor moram aqui. É justamente isso, eu também penso isso. Mas a gente tem um modo de guardar. Tem modo de guardar as taças para as visitas ou alguém especial. Mas, na verdade, a gente faz errado. A gente tem que usar as taças primeiro para as nossas famílias. Estefânia, né? Eu uso. Lá em casa eu uso tudo. Teve uma vez que nós ganhamos um jogo de jantar maravilhoso, espetacular. Cacau virou e falou assim, isso aqui nós vamos guardar só para jantar de quando vier alguém de fora. Eu falei, o quê? Vai. Não, porque senão vai desgastar e quando a pessoa vier aqui não tem nada bonito para poder apresentar. Eu falei, não, eu uso o dia que eu quiser. O dia que eu quiser eu vou usar. Então eu ganhei um jogo de café lindo. Eu usei todo dia se deixar. Maravilhoso. Me sinto a pessoa mais chique do universo tomando na minha xícara verde. Eu comprei uma coxa de cama e lençol de frio para receber visitas, mas eu estou usando primeiro e depois vou lavar para guardar para visita. É isso aí, gente. As primeiras coisas você usa para você. Finalizamos a leitura de hoje. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus que gostaria de fazer isso hoje? Manifesta aí, coloca a mãozinha para cima que eu quero te conhecer. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Pai hoje? Se tem, manifeste-se. Quero te conhecer. Aleluia. Gratidão, amada. Amém, Lu. Deus abençoe a sua vida. Eu ganhei um jogo de taça, usei tanto que resta só 2. Eu também quebro tudo. Gente, eu sou desajeitada que só, estabanada, sabe? Nossa, esbarra em tudo. Ontem eu sentei o joelho na cama da minha irmã. Aleluia. O choro também. Tem tanto serviço hoje, gente, me esperando. Glória a Deus. Uma pessoa querendo aceitar Jesus. Aleluia. Deixa eu ver seu nome, minha irmã. Ou meu irmão. Sozinho. Não é sozinho não, viu?
É Fabrício? Qual que é o seu nome? Escreve aí, meu irmão, assim, olha: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Você está sendo o nosso Paulo, Raira. De tantas cartas dele que eu tô lendo, né? Escreve aí. É Fabrício, né? Não sei seu nome. Escreve isso. Senhor Jesus, como meu único Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Ó, pra turma que tá saindo, vai com Deus, viu? Dá tchau pelo menos. Nossa, Deus, que feiura. Sai, não dá tchau. Não, misericórdia. Tem palavras como a de hoje, que mesmo sendo crente, dá vontade de aceitar Jesus de novo. Glória a Deus, eu fico feliz, viu, minha irmã? Coração pra você. Glória a Jesus. Vamos orar pela vida desse meu irmão. Eu acho que é Fabrício. Ele deve estar escrevendo aí o comentário. Hoje é dia de festa no céu, por conta de um pecador que se arrependeu. Fico muito feliz. Eu não sei, acho que é meu irmão mesmo. Alguém me ajuda a identificar quem que é a pessoa? Esse Brício Gomes. Brício Gomes. Filho, seu Instagram tem um sozinho aqui, ó. A partir de hoje você não é sozinho mais não, tá? Você pode trocar isso pra com ele. Escreve assim, com ele agora. Raira, você está bocejando e eu junto. Raira, uma irmã saiu da igreja por não concordar com algumas falas da pastora. Eu devo preocupar com isso? Qual é a sua opinião? Vamos lá, Josélia, qual que foi a fala da pastora? Você tem que julgar a fala da pastora, e se você acha que a pastora falou errado, você tem que chegar perto da pastora e falar assim: pastora, a nossa irmãzinha saiu da igreja por conta dessa fala sua, eu não concordei. A senhora não tem que rever isso, não? Te amo, com Deus, meu amor. Beijo, Juju. A primeira vez que participei, amei. Glória a Deus, quem mais está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer, manda um oi aí. Temos um grupo no WhatsApp, vou deixar o link nos stories, tá? Moda Fashion. Aí você vai lá, clica no link nos stories, entra no grupo. No grupo tem tarefa diária e música devocional. Vocês escutam a música? O sono. Só pra vocês bocejar também. Sejam bem-vindos, que felicidade ter vocês aqui. Se vocês gostaram, volta amanhã, 6h40. E se você não gostou, você volta também amanhã de novo, porque uma hora gosta, gente. Isso aqui é igual família, tá? Uma hora acostuma, uma hora você acha normal. Tchau, Alex, com Deus. Beijos, amados. Vou na padaria comprar pão. Traz pra mim, Josélia. Traz um pãozinho pra mim, fazem favor. Raira, eu te acho uma bênção, uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Amém, glória a Deus. Eu também estou assim, Raira, morrendo de sono. Então, amém, coloca a sua mão no coração, vamos orar. Ô, Dá, eu vou descer, se você quiser esperar. Coloca sua mão no coração, feche seus olhos. Feche seus olhos, hein? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Que essa palavra possa germinar no nosso coração e dar muitos frutos. Pai, eu quero entregar a vida desse meu irmão que manifestou aí a vontade de aceitar o Senhor como o Salvador da vida dele. Que o Senhor possa tocar no coração dele aonde ele estiver. E se for uma mulher, Pai, me perdoa, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, Deus. Peço também por aquelas pessoas que queriam aceitar o Senhor Jesus, mas ficaram com vergonha e não manifestaram. Não falaram nada, Pai, que elas possam me chamar no direct e falar que querem aceitar o Senhor como Salvador da vida delas. E que eu possa orar por essas vidas também, Pai. Fortalece cada um deles, conduza cada um deles no teu caminho. Dê, meu Deus, discernimento, direcionamento, encha eles, Pai amado, com o teu fruto, Pai. Que eles possam transbordar primeiro do fruto para depois transbordar dos dons. Pai amado, e vai mudando o nosso caráter, vai transformando a nossa vida, vai nos conduzindo a uma vida de entrega, de renúncia, de vida de fato com o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Continua operando na nossa vida, nós te damos essa liberdade para o Senhor manifestar o teu querer em nós, Pai. Nos dê um bom dia, uma boa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença, uma semana onde nós venhamos consultar o Senhor em tudo que nós vamos fazer.
Que o Senhor possa nos colocar na tua agenda. Segunda, eles vão fazer isso. Terça, eles vão fazer aquilo outro. Pai, pode fazer a sua agenda e colocar a gente na sua agenda. Nós te damos essa liberdade em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um, que eles possam completar o dia hoje combatendo um bom combate, se preparando como um atleta, Pai, a fim de ganhar um prêmio. E esse prêmio é a salvação eterna. Muito obrigada, Deus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe o dia de vocês, que a graça e a paz do Senhor enche o ambiente onde você está. Beijo, beijo. Sim, você que entrou aí pela primeira vez deve estar se perguntando, nossa, como ela pode ser tão linda, tão cheia assim de Deus e muito maravilhosa. Gente, eu sou. Não sei explicar, simplesmente nasci, tá? Nasci assim. Vai com Jesus, tá? Você é um lindo, você é uma linda de Jesus. Beijo, queijo e até amanhã, se Deus quiser, tá? Me amem, viu? Porque eu amo vocês.